Galera, agora a gente vai analisar alguns mapas, algumas imagens, né, chamando atenção para o Brasil sobre esses estudos de estruturas geológicas, tá bom? Então, o que acontece? No último vídeo, nós falamos bastante sobre a Cordilheira dos Andes, falamos bastante, né, sobre os nossos vizinhos. Nós já sabemos que a Cordilheira dos Andes é um importante divisor de águas, inclusive, a gente pode fazer relação, né, térmica, porque as grandes massas de ar extremamente úmidas, carregando bastante umidade, bastante água em estado de vapor, elas avançam, são formadas na Amazônia. Olha a grande temperatura, né, a grande evapotranspiração da floresta, né, a grande umidade, e elas são levadas. Quando leva, né, quando nós temos esse processo de movimentação, nós temos ali uma barreira natural, que são os Andes. Isso direciona essas camadas de ar para regiões mais centrais do Brasil, levando muita água para esses territórios. Olha que importância. Ao mesmo tempo, os Andes, como eu citei para vocês, sendo um importante divisor de águas, né? Importante divisor de águas sul-americano, que tem influência diretamente sobre a questão do Brasil também. Embora, né, os Andes não estejam em território brasileiro, tem muita influência física, natural, climática, né, da fauna, da vegetação, dos rios, no nosso território, tá bom? Essas grandes massas de ar, né, que são formadas na Amazônia, como a gente vai estudar, são chamadas de rios voadores. Mas deixa esse assunto para a gente estudar de uma forma mais detalhada, né, quando nós falarmos sobre clima, né, sobre a parte de clima aí no mundo e no Brasil, tá bom? Então vamos nos concentrar. Primeiramente, eu quero que você relembre aqui, ó, o posicionamento do território brasileiro, ou seja, numa região bem, né, próxima ao centro da placa sul-americana, tá bom? Então aqui nós temos a borda de divergência, ou seja, a placa sul-americana se afastando da placa africana e formando a dorsal mesoceânica do Atlântico. Aqui nós temos a borda de convergência, certo? Formando o que nós temos aqui né, de Cordilheira dos Andes ao longo dessa área de choque, né, de convergência de placas. Bacana esse movimento destrutivo, beleza? Isso representa a baixa sismicidade do território brasileiro, mas não é nula, tá bom? Certo? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre a sismicidade do território brasileiro novamente. Agora eu te chamo para a gente analisar esses dois mapas em paralelos, tá bom? Reparem aqui, ó, pela legenda, na parte que está vermelhinha, a gente está falando sobre as nossas estruturas cratônicas, né? Sobre as nossas estruturas cristalinas, sobre os nossos maciços antigos, sobre os nossos dobramentos antigos. Então a gente pode perceber aqui, deixa eu trocar de destaque aqui para vocês, vamos posicionar aqui, nós estamos falando aqui sobre as nossas estruturas, são os principais divisores de água do território brasileiro, além da Cordilheira dos Andes, como eu falei. Então aqui nós temos o Planalto das Guianas, tá bom? Aqui nós temos o Planalto Central Brasileiro, beleza? E aqui nós temos, né, a região do Planalto Atlântico Brasileiro, tudo bem? Certo? Então, ao longo dessas estruturas, nós temos áreas de bacias de sedimentação. Então, compare aqui, ó, compare aqui, por favor, certo? Dá uma olhada quando a gente joga para essa outra imagem. Você consegue perceber a presença das bacias sedimentares sendo destacadas, né? Reparem, ó, as áreas de bacias sedimentares estão sendo apresentadas em verdinho. Tudo bem? O escudo das Guianas em laranja, os escudos cristalinos do Planalto Central Brasileiro e o Planalto, né, Atlântico Brasileiro sendo apresentadas de amarelo, e a região de bacias sedimentares. Certinho? Olha, por exemplo, a bacia amazônica, de maior potencial hídrico do mundo. São rios, né, de planície. São rios navegáveis. E o que nós temos de polêmica ali? O aproveitamento dessa bacia hidrográfica para a produção de energia. Mas como são rios de planície, o que nós temos? A necessidade de construção de barragens, né, para forçar a energia gravitacional, para gerar energia cinética do movimento, para gerar energia elétrica. E olha a grande polêmica aí, em termos econômicos, em termos sociais, em termos ambientais, né, das propostas das usinas, né, de Geral, Belo Monte e Santo Antônio, né, como os grandes destaques, tá bom? Então daqui, por exemplo, que o Brasil, né, você vai relacionar a atuação de grandes indústrias de mineração,
Tudo bem? Inclusive de presença transnacional. Lembre-se que a Vale do Rio Doce, criada por Getúlio Vargas, foi vendida, foi privatizada. Um dos leilões mais polêmicos da história, falando nem do Brasil, mas do mundo. Hoje, né, somente a Vale. E onde que a Vale passa a atuar, principalmente, naquele momento, Vale do Rio Doce, a partir da ditadura militar, né? Pegando trechos aqui, ó, da Serra de Carajás, pegando, né, o maciço do Urucum, tá bom? Como a gente pode perceber, deixa eu apagar aqui para vocês, para facilitar a visualização, ó. Então a gente está falando aqui, ó. Vou pegar outra cor aqui, ó. Olha aqui, ó. Maciço do Urucum, a Serra de Carajás, olha os conflitos, né? Os conflitos fundiários também que envolvem garimpeiros, que envolvem grandes empresas de mineração. Olha aqui o escoamento, principalmente, né, pelo porto de Itaqui, no Maranhão. Então essa produção, essa exploração na região norte do Brasil está voltada principalmente para atender os interesses externos, ou seja, é mais voltada para a exportação. E para isso nós temos a construção de ferrovias, que muitas delas passam por reservas ambientais, reservas indígenas, para encurtar distâncias, numa lógica, né, de favorecer a redução do custo de produção, ou seja, apenas o viés econômico, isso trazendo sérios prejuízos ambientais e conflitos, né, com as comunidades locais, inclusive com os indígenas, né, gerando inclusive assassinato, mortes de líderes indígenas, de líderes, né, de comunidades tradicionais, tá bom? Conflitos muito grandes com ambientalistas. Então nós temos aí como grande destino aí hoje do minério brasileiro a Ásia, né? Obviamente o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta para a Europa, mas principalmente para a Ásia aí, com destaque para a China, né? A China é nosso principal parceiro comercial e um dos grandes produtos que a China compra é justamente o ferro, tá bom? Então a gente está fazendo referência aí à presença de área cratônica, a presença da importância de minerais metálicos, né? Ferro, manganês, bauxita. Em determinadas áreas nós temos a exploração de minerais não metálicos também, como o granito, como nós citamos, tá bom? Aqui, ó, repare aqui na questão do quadrilátero ferrífero, tá bom? Ó, quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, você pensa em Vargas, você pensa na criação da Vale do Rio Doce, você pensa, né, na produção para atender os interesses das siderúrgicas, né, do Sudeste. A primeira delas, a nossa primeira indústria de base, a siderúrgica, né, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, dentro daquele modelo de substituição de exportações, dentro daquela proposta de modernização industrial do Brasil. Tá certo? Bacana. Quando nós falamos também de bacias sedimentares, eu quero que você lembre que o Brasil apresenta bacias sedimentares com datação geológica diferenciada, bacias mais recentes, bacias mais antigas e, consequentemente, essas bacias ainda, sobretudo as mais recentes geologicamente, não estão consolidadas. Isso leva a abalos sísmicos, né, muito forte, como por exemplo em regiões que pegam São Paulo, pega Minas Gerais, pega porções do Centro-Oeste, né? Nós temos abalos sísmicos e bacias do litoral nordestino, tá bom? Certo? Então nós temos aí a presença. E a maior sismicidade do território brasileiro se dá justamente aqui, ó. Embora nós tenhamos sismicidade espalhada pelo território brasileiro, se dá em porções do Centro-Oeste, em porções, né, vou pegar aqui, ó, em porções do Centro-Oeste, em porções do Norte do Brasil, estado do Acre, porções do estado do Amazonas, justamente pela maior proximidade, o menor distanciamento em relação à alta sismicidade dos nossos vizinhos andinos, né, do território dos nossos vizinhos andinos. Tranquilo? Então nós temos reflexos. Então o Brasil não é o epicentro. Rômulo, o que é o epicentro mesmo? Epicentro é o local da superfície terrestre onde você tem a propagação de um sismo. Tudo bem? O Brasil não está no epicentro. Não confunda com hipocentro, que é o local, né, do interior onde nós temos, né, o início da energia, o atrito, o calor, né, a produção de energia. Mas epicentro e hipocentro também a gente vai trabalhar em outro momento, em uma outra aula. Tá certo? Então, olha como a gente está construindo, relacionando, né? Falando de vários assuntos ao mesmo tempo. Tá bom? Certo? Beleza? E aqui, não menos importante, nós temos aqui uma importante área, né? Que é a bacia de Campos, a bacia de Macaé. Então, a gente está falando de uma área de bacia de sedimentação que recebeu sedimentos ao longo do processo geológico. Um processo muito especial que permitiu, inclusive, a formação de bolsões de petróleo e de gás, que é a área de maior produção petrolífera de gás do
Brasil atual, né? Nós temos muita produção também no Nordeste brasileiro, tá? Nós temos muita produção no Nordeste brasileiro, mas a bacia de Campos, né, Macaé, se destaca nessa produção e nós chamamos atenção, inclusive, para a questão, né, do pré-sal, né, na aula anterior, tá bom? Fazendo essa referência aí, o potencial energético brasileiro, tá bom? Então vamos ler aqui um trechinho, né, só para ver se está claro aí. A ideia propagada por muito tempo de o território brasileiro ser absolutamente estável geologicamente, portanto, e livre de terremotos, é errônea. Tá errado isso. A sismicidade brasileira é baixa, mas não é nula. A sismicidade brasileira é modesta se comparada à região andina, mas é significativa visto que aqui já ocorreram vários tremores com magnitude acima de 5 graus na escala Richter. Lembre que eu falei que a referência de maior, né, de um tremor de maior magnitude aconteceu em 63, na cidade de Valdívia, no Chile, na Cordilheira dos Andes, e, né, um tremor de 9,5. Então, né, a gente vai chegar numa aula que a gente vai falar sobre a escala Richter e vou explicar para vocês, né, essa escala aberta. Como os eventos em Pacajus, no Ceará, em 1980, em João Câmara, Rio Grande do Norte, em 1986. Esses fatos indicam que o risco sísmico no nosso território não pode ser ignorado. Tá legal? Rômulo, temos vulcões? Temos. Inativos. A chance é muito pequena de nós termos um vulcão retornando ativo aí, como a gente pode perceber em outros vulcões no mundo. Justamente que você vai, né, identificar isso numa prova discursiva, numa prova objetiva, justamente pelo posicionamento geográfico brasileiro. Tá bom? Em áreas próximas à região central. Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha fechado bacana essa parte de estrutura geológica, tá bom? Aqui, grande abraço aí.